Vamos ler, queridos irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra do Senhor. Marquinho, no livro dos Salmos, no capítulo 46. Salmos 46. Glória a Jesus, glória a Deus. Aquele que você falou do comentário, deixa eu tirar, né? Porque agora que eu vi o zap aqui. Li, fui eu que escolhi. Esses tontos aparecem na live para tentar a nossa vida, bloque. Tá no jeito, Marquinho? Livro dos Salmos, no capítulo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos, fica à vontade. Queridos irmãos, uma palavra poderosa, palavra santa, que vem do coração de Deus para os nossos corações. A fé perfeita em Deus. Os irmãos, notem bem que esse texto não são palavras no sentido de uma conversa, de Deus falando com alguém. É alguém falando de Deus. Veja, notem bem. Poderia dizer, Deus falou isso, está me falando isso e mais aquilo. Aí sim, é Deus falando diretamente com aquela pessoa. Por isso que é fé. É essa pessoa falando de Deus. Dizendo do que Deus representa para ela ou para ele, dizendo o que Deus é para ele ou para ela, e naquilo em que ele ou ela confiam. Essa é a fé perfeita em Deus. Aqui o salmista estava declarando para o mundo, declarando para as suas dificuldades, declarando para as guerras, declarando para a morte, declarando para as perseguições. Deus é meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Glória ao nome do Senhor. E é isso que Deus espera de nós essa manhã. Você olha para a prova, você olha para a doença, você olha para a dificuldade e diz, eu não temo nada porque Deus está comigo. Ou ainda que eu tema, eu recorro aos pés do Senhor. E antes da libertação eu peço, Deus, antes da cura, tira o meu medo. Porque no meio do fogo eu quero dizer, Deus é bom e Deus é bom. Glória ao nome santo do Senhor. Queridos irmãos, e Deus move os caminhos, Deus move os destinos, Deus move a história, e a tua fé incomoda o teu próximo. Nós tivemos uma missão em 2016 no Vale do Jequitinhonha, já no tempo da CCA, eu fui atender batismo, reunião do ministério em Manga, lá no norte de Minas tem umas cidades com nome diferente, Manga, Coco, e assim por diante. Cocos chama a cidade, outra chama Manga, nós estivemos em Manga. É longe daqui, irmão, é 1.400 quilômetros daqui. Eu não vi a obra acontecer, mas vi as pessoas com quem Deus fez a obra e ouvi da boca deles. Uma nossa irmãzinha de uns 9, 10 anos ia todo dia orar debaixo de um pé de amoreira. Porque a fome lá é grande, irmãos. Eu me lembro perfeitamente que a mamãe falou uma vez, irmão Rodrigo, é bom a gente ir para a África, ajudar a obra lá, mas aqui no Brasil tem um monte de África também, viu? E é uma
Nunca mais vou me esquecer, comentei com vocês, nunca mais vou me esquecer dessas palavras, é verdade verdadeira. E lá é uma África também. E ela ia sempre orar, e o vizinho, um homem não muito rico, mas um homem de alguma posse, se incomodou demais com aquilo. Ô menino, que tanto você fica orando aí na divisa da cerca, eu estou pedindo a Deus que eu preciso, nossa família passa muita fome. E ele falou, pois eu vou resolver esse problema, você não vai precisar mais ficar orando para pedir nada. Deu tanta comida, irmão, mandou matar um boi, deu toda a carne para eles, e a família naquela alegria. Quando foi com pouca hora, ele olha lá do terreiro, tá a menina embaixo do pé de amora orando de novo. Isso ouvi da boca dela e dele, que não era crente. Mas não tem um boi inteiro aí, menino? Metade da lavoura eu dei para vocês, olha quanta comida. O que você está orando? Eu falei, uai, eu estou orando para agradecer a Deus agora que ele fez. Não adianta, irmão. A nossa fé incomoda. Ele se converteu a Deus, é nosso irmão. Eu estou dizendo que eu ouvi da boca dele. Gervásio chama o irmão. Pensa num crente bom que deu. Esses perseguidores, quando Deus chama, viram uns crentes bons, irmão. E está lá adorando a Deus, servindo o Senhor com alegria. Olha, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A tua fé está incomodando o inferno. A tua confiança em Deus está incomodando o inferno. Porque você apanha, você sofre, você cai. Se você está de pé, você está dando glória a Deus. Se você está prostrado no chão, você está dando glória a Deus. E o inferno já revirou tua vida de ponta cabeça. E já não sabe mais o que fazer para te agredir. Já não sabe mais o que fazer para te abalar. Mas o teu coração está firmado no Senhor. E a árvore que o Pai planta, diabo nenhum arranca. Dá glória a Deus, irmão. Ninguém te tirará da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como o bêbado não larga sua bebida, o drogado não larga sua droga, o ladrão não larga o seu crime, o crente não larga da presença de Deus. Bendito seja Deus. Porque está entranhado naquilo que você é, está entranhado na tua personalidade, não é porque é muito crente, pouco crente, mas enfim, mas tem mais fé ou menos fé, está em você, servir a Deus está em você, não tem como negar a tua essência, e Deus te diz, eu estou dentro do teu coração. Bendito seja Deus, servir a Deus não é uma opção. Eu escolhi servir a Deus, foi o Senhor que escolheu a nós. E Deus colocou na tua mente, entranhou no teu ser, na tua personalidade, a fé, a esperança, a crença, para que você continuasse servindo a Deus. Falamos ontem à noite sobre isso, a Mara e eu. Mara disse a ela, mana, nós precisamos desesperadamente conscientizar as pessoas de que a igreja somos nós, e que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus, porque se passar um terremoto aqui, cair esse templo, acabou a CL, acabou a igreja, não, ela continua dentro de cada coração, ela continua dentro de cada consciência, e ela vai se espalhando, e Deus te diz, é isso que eu quero de você, Ida Yamuya, é a minha igreja, e onde você passar, você é um farol aceso, a luta está grande, a guerra está grande, a perseguição está grande, mas a tua fé está sendo aumentada no nome de Jesus Cristo. Se o gerente não atende, não vimos o testemunho da irmã, Senhor troca o gerente de lugar. Se a dívida é grande, Deus troca a dívida, em vez de pagar a dívida, você recebe troco. Isso é Deus na vida da igreja. Receba a virtude desta santa palavra. O Senhor está te animando essa manhã e dizendo, continua nesse teu caminho, os montes se moverão para você passar. Glória ao nome santo do Senhor. Quem já viajou para fora do Brasil, que conhece na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em outros lugares tem as Autobahn, na Alemanha tem Autobahn, que é aquelas rodovias, que, irmão, é perfeita, é a perfeição, tanto que a velocidade média dos carros é 170 km por hora, e parece que você está parado, tem 10 pistas, é uma coisa absurda. Mas se tiver uma montanha, eles arrancam, se tiver um rio, eles passam por cima ou passam por baixo, não faz volta, não tem curva. Você viaja 3.000 quilômetros numa reta só assim.
Quando vai da Flórida para Ohio, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem fim, uma reta só. Assim é a presença de Deus. Deus não faz curva. O que tiver que passar, Deus passa e chega onde tem que chegar, irmão. Não fica contornando serra, Deus fura lá no meio e passa e vai onde tem que ir. O Senhor te diz, você vai chegar onde tem que chegar e o caminho vai ser o caminho de Deus na tua vida. Quando as coisas são feitas pela nossa intransigência, os irmãos sabem que a peregrinação do deserto, do Egito para a terra prometida, era caminho de 5 meses. Levou quanto? 40 anos. Por causa da luta, por causa da desobediência, por causa das guerras, claro, por causa da investida do inimigo, mas foi 40 anos que nem a sandália do pé não gastou. Fome ninguém passou. O diabo não teve o gostinho de pôr a mão em nenhum deles. A roda do carruagem dos egípcios quebrava, o mar fechava em cima deles, outra hora o povo era tomado de doença e eles iam caminhando. 2,5 milhões de pessoas caminhando, indo para a terra prometida. Irmão, pode ser que teu caminho esteja demorando. Não é por culpa de Deus, é por culpa nossa, da nossa desobediência, da nossa intransigência. Mas o Senhor te diz, não vai te faltar nada e você vai chegar onde tem que chegar. Em algum momento, Moisés pegou um mapa e falou para eles, olha, vamos cortar caminho por aqui, vamos fazer baldeação lá na Praça da Sé, que a gente vai para Barra Funda. Não, irmão, o caminho era um só, com a dificuldade que fosse, ia chegar onde tinha que chegar. Deus te diz, eu não faço curva, eu não faço volta, e não tem jeitinho com Deus, mas a vitória é tua. Deus não diminui a prova, Deus aumenta a fé, irmão. E é isso que Deus está fazendo essa manhã, Deus está aumentando a tua fé. E essa fé que você está recebendo já está incomodando o teu adversário. Deixa ele revirar no inferno, ninguém tocará em ti. Ninguém tocará em ti. E é essa fé que está sendo colocada nos nossos corações. É essa fé que está sendo colocada também na nossa mente. E o nosso corpo sente ela. Quando nós recebemos uma cura, quando nós recebemos uma providência de Deus, quando nós recebemos uma notícia, e a gente vai vendo, isso aqui é Deus. A casa da irmã estava vazando, não tinha condição de fazer a reforma, o Senhor vai lá e toma o coração do vizinho, ele faz a reforma e beneficia ele. Irmão, o crente é abençoado por Deus. Enquanto algum está chorando lá fora, o crente está vendendo lenço e dando glória a Deus. Deus cria caminho, Deus cria escapatória. Eu conheci o irmão que é dono da tinta Souvenir. Conheci ele, jantei na casa dele. E a fórmula veio um dia na noite, ele é químico, veio à noite na mente dele. E ele fez, quanto é uma lata de tinta Souvenir? O preço de um rim. Que é caro para arrebentar. Não sei se aqui nós andamos comprando, ou na outra igreja que nós compramos. E está lá abençoado. Porque Deus cria caminho. O Senhor manda dizer para alguém que está aqui, eu vou pôr uma ideia na tua cabeça, eu vou te dar um despertamento, vou te dar uma inspiração que vai mudar a tua vida para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Conheci o irmão também, isso não na casa, mas conheci na igreja, o irmão que inventou o lacre da placa de carro. É irmão nosso, da CCB. Que agora não usa mais. Mas faz quantos anos que usa lacre? Você acha que ele está preocupado agora que acabou os lacres? Mas ele não vende para a placa, ele vende para o relógio de luz. Um pedacinho de plástico, irmão, que custa 3, 4 centavos. Quem vive sem aquilo? Conheci outro irmão da Assembleia de Deus que quando começou a pandemia, ele mora ali no Residencial 1, ele saía para a rua dando risada, igual um doido. Irmão, mas nós estamos no meio da pandemia, por que você está desesperado? Irmão, eu tenho uma fábrica de álcool gel, irmão. Eu estava rindo à toa. Eu cheguei a pagar R$80 em meio litro de álcool gel no começo da pandemia. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Alamaia. É Deus que manda pregar isso, viu, irmãos? E eu creio. A bênção de Deus está sobre a tua vida. E não se incomode. Sabe quando você vai saber que a bênção chegou na tua vida? Quando você começar a ouvir rumores de inveja. Olha lá, está ganhando. Olha lá o carro. Olha lá o que ele está fazendo. Não se assuste.
É porque o teu sucesso incomoda o nosso adversário mesmo. Mas ele só vai olhar por detrás de uma vitrine chamada Palavra de Deus. Essa vitrine ele não pode passar. É igual o leão no zoológico. Ele pode rugir o que for, ele não tem como te pegar. Ele está preso. E o teu adversário está amarrado no nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra, irmão. Recebe essa palavra, minha irmã. Eu sei que você está preocupado. Eu sei que você está angustiado. Mas não pensa no agora, não. Olhe uns diazinhos para frente, com os olhos da fé, e você vai se enxergar aqui em cima, dizendo, irmão, estava no fundo do funil, mas hoje eu estou aqui dando glória a Deus, Deus apareceu na minha vida. Aleluia! Quantas vidas foram edificadas por esses testemunhos que nós ouvimos hoje? Quantos de nós não temos filho como a Natália, como a Bia, como o Gui, e que precisarão ou que precisam de uma faculdade, e que amanhã nós estaremos em desespero, falando, e agora quando for a vez o Diego e a Bianca? Deus é o mesmo Deus que fez para um, faz para outro, irmão! Vocês creem nessa palavra, irmão? Creia de todo o teu coração. É documento? Deus mexe no cartório. É doença? Deus mexe no teu corpo. Não precisa mexer na medicina. Deus já vai e mexe em você e já te cura no nome do Senhor Jesus. A mulher que tinha fluxo de sangue não foi no reumatologista, não foi no ginecologista. Ela foi nos pés do Senhor e achou cura. Venha aos pés de Deus essa manhã e receba a cura no nome de Jesus. Está aí a irmã Joana aí que sofreu esses dias com problema no coração. Eu tomei café junto com o Dr. Calil, que é o maior cardiologista do país, que passa lá no Bem-Estar. Quando o irmão Samuel teve que pôr o stand, eu fiquei com ele no hospital. Pensa num homem bom, o melhor cardiologista do mundo, mas aqui entre nós tem o maior dos maiores, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem Dr. Calil, nem Dr. ninguém. Quem trouxe a irmã Joana aqui foi o Senhor Jesus. É o mesmo Deus que está falando contigo essa manhã. É o mesmo Deus que anima a sua igreja. Irmão, a Irmandade tem que sair daqui hoje dando choque no inferno. Receba a virtude dessa palavra em nome de Jesus Cristo. A vitória da igreja de Deus, irmão. E se não for assim, não serve para ser crente. E se não for assim, não serve para ser Deus também. Um Deus que larga nós no meio da lama, atolado, não é Deus. Senhor, é socorro bem presente na hora da angústia. Foi Ele que disse pela sua palavra, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Nós respeitamos e respeitaremos até o fim. Mas por que nós não adoramos imagem de escultura? Nós respeitamos. Assim como respeitamos, exigimos que respeitem o nosso direito de não crer naquela imagem. Ah, mas eu creio no santo tal, nós respeitamos até o fim. Eu não creio. O meu Deus tem perna e anda, tem mão e apalpa, tem olho e vê, tem boca e fala, tem ouvido e ouve. Eu que ainda não vi ele por causa da minha carnalidade, mas ele está aqui. Moisés que viu ele pelas costas, assim como um vulto, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vejo, mas ele vibra no meu coração. Sinta essa vibração aí na tua alma agora, em nome de Jesus Cristo. Alamanaia, Jesus. Sinta essa glória na tua vida. Sinta essa força maravilhosa te envolver aqui agora. Sinta esse ânimo, esse poder. Vem de Deus, irmão. Aleluia, o nome do Senhor, aleluia. Tive um patrão chamado Hélio Barros Leite, ele é crente da Igreja Metodista Wesleyana, dono de um dos primeiros hotéis que eu trabalhei em Caraguá. Um santo homem de Deus. Me deu carro, me ajudou, eu devo um caminhão de obrigação para o irmão Hélio. Eu trabalhei uns 10 anos no hotel dele. Ele tinha uma empresa de ar-condicionado chamada HBL, que é o nome dele, Hélio Barros Leite. Mas antes disso ele era empregado, um pernambucano, um homem simples, veio do Nordeste para cá, tentar a vida. Hoje é muito rico, tem muitos hotéis, é muito rico. Mas um santo muito crente, fiel a Deus, nas coisas de Deus. Foi um grande exemplo para mim, para Dani, no começo da nossa vida. E ele trabalhava numa outra empresa. E um dia ele foi chamado, ele era vendedor da parte comercial, foi humilhado até o pó da terra e foi demitido. Ele é um homem grandão. E ele falou que, Rodrigo, a minha vontade era pegar aquele hominho daquele tamaninho, o gerente, o dono da empresa, e torcer o pescoço dele igual torce um frango, assim. E eu fui para cima dele. Quando eu dei o primeiro passo, o Espírito Santo falou no meu coração, não faça isso, porque amanhã é ele que vai te pedir emprego.
e você vai dar emprego para ele. Ele disse que baixou a cabeça, saiu, foi embora. Passou 10 anos. Um dia ele está com essa empresa, essa HBL, cheia de funcionário, rico. Quem bate na porta dele? O dono da outra empresa pedindo trabalho para ele. E ele lembrou do que o Senhor falou com ele, empregou aquele homem, trabalhou com ele até aposentar. Irmão, Deus inverte as posições, Marquinhos. Deus inverte as posições, irmão. Hoje você entrou aqui por cauda, mas você vai sair por cabeça. Hoje o Senhor gira a roda a teu favor. Quem está em cima vai para baixo e você que está embaixo vai para cima. Você está preparado para ser exaltado? Dá um glória a Deus aí, bem gostoso. Bem gostoso, um glória a Deus com sabor de mel, de vitória. Alamaia. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Tem um poder aqui que há tempo eu não sentia. Tem uma unção de Deus aqui. O Senhor te disse: se prepara bem, porque eu vou revirar a tua vida do avesso. Eu vou te mostrar quem é Deus da tua vida. Eu vou te mostrar quem é o Deus a quem você tem servido. Eu vou te mostrar que essas orações que você faz não fica rondando no telhado, não. Ela sobe aqui para a glória. O cálice está cheio. Eu vou derramar ele de volta. Que o cálice da misericórdia, quando transborda, Deus emborca ele aqui para a terra. Vira ele para cima da nossa cabeça. Você está preparado para ser ungido? Abre a tua boca e dá glória a Deus, que eu estou virando o cálice agora, sobre a tua cabeça. Estou virando ele agora e a unção do meu Espírito está caindo agora sobre a tua vida. Tudo que não presta, todo pensamento ruim, toda seta do diabo está sendo aniquilada agora, no nome de Jesus. Todo amarrio do inferno está sendo quebrado agora. Toda cadeia está sendo aberta agora. Dá glória a Deus. Você vai cantar e vai cantar muito. Porque o Senhor te chamou para isso. Então chora, mas chora bastante. Porque as últimas lágrimas que você tem para chorar, por essa prova você não chora mais. Por essa guerra você não chora. Chora tudo que você tiver que chorar aqui hoje. E quando você pisar na calçada lá fora, você fala para você mesmo: eu não choro mais por causa disso. E não chora mesmo, minha irmã, porque o Senhor te diz: eu estou enxugando as tuas lágrimas essa manhã. Deus seja louvado.